aí, pessoal, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. E esse é o Dialogue Talks, projeto que busca levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação, por meio de conversas com grandes nomes do mercado. Confira os episódios desta temporada. Já falamos sobre planejamento estratégico na comunicação interna, startups e inovação e liderança transformadora, e muito mais. Você encontra o link da playlist Dialogue Talks 2021 na descrição deste vídeo. Corre lá e aproveita para se inscrever no nosso canal e não perder nada, hein? 2022 está logo aí e chega a hora de falar sobre as tendências do novo ano na área de comunicação interna. O que se sabe até agora? O que podemos esperar da comunicação nesse rumo ao pós-pandemia? Estas e outras perguntas serão respondidas por nossos convidados. O diretor executivo da P3K Comunicação, Eliseu Pereira, e a gerente de planejamento e estratégia da P3K Comunicação, Pâmera Ferreira. Eliseu e Pâmera, sejam bem-vindos ao Dialogue Talks. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, grandes parceiros. Vai ser uma alegria aqui poder contribuir um pouquinho com as pessoas que estão assistindo aí o vídeo. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigada pelo convite. Ficamos muito honrados. A gente que agradece. Então, a gente já vai começar. Quais são as tendências que já podem ser vistas que impactarão a área de comunicação interna em 2022? Muito bom. É uma pergunta super desafiadora. Acho que todos os anos sempre vem essa questão, o que vai acontecer no futuro, né? E dentro da área de comunicação corporativa, a gente entende que as tendências são pautadas muito pelo contexto que a gente vive. Acho que mais do que nunca o nosso contexto hoje pauta algumas coisas para o futuro aí próximo, né? No curto prazo, médio prazo, acredito até no longo prazo. Acho que a gente tem uma oportunidade de quebrar muitos paradigmas como a gente quebrou. Acho que a pandemia trouxe para a gente diversas outras perspectivas que não eram olhadas ou a gente não tinha até coragem de encarar de frente e que impactam o segmento de uma forma muito profunda, né? E a gente teve aspectos muito positivos, e aí eu estou falando só a respeito da comunicação, obviamente que em relação à pandemia só foram aspectos negativos, infelizmente muitas vidas ceifadas, etc., mas que acho que contribuiu para o nosso aprendizado em relação ao processo de comunicação dentro das organizações, onde a gente trocou um pouco o controle pela confiança, a gente conseguiu digitalizar mais os nossos meios de comunicação, obviamente que o olho no olho muitas vezes ainda é insubstituível, né? Acho que a liderança face a face ainda sempre vai ser uma tendência, né? Acho que é uma tendência eterna face a face. Mas para os meios digitais, eu acho que a gente conseguiu evoluir e quebrar esses paradigmas que eu comentei dentro das organizações, porque fomos obrigados a isso. Em grandes organizações que eram muito engessadas, que eram muito preocupadas em relação a como democratizar mais essa informação, acabou isso acontecendo. Então, eu acredito que a comunicação, as tendências de comunicação vai estar muito pautada também no novo modelo de trabalho que vai acontecer daqui para frente, que ainda está muito indefinido, né? O modelo híbrido, eu acho que a gente não sabemos ainda, nem as organizações sabem ainda como é que vai ser o modelo de trabalho, mas eu acredito que o mínimo de híbrido vai acontecer mesmo naquelas que forem mais conservadoras, né? Eu acredito que pelo menos algumas reuniões, algumas coisas vão acontecer de uma forma digital. E o fato de a gente sair de dentro das organizações, dos limites físicos da organização, isso de alguma forma sensibilizou o processo de cultura organizacional dentro das organizações, né? A cultura, que já era uma coisa etérea, mas que ainda a gente conseguia ver estampada de alguma forma no ambiente físico, etc., ficou mais etéreo ainda. Obviamente que, como a gente está falando, vai ter esse ambiente híbrido, né? As empresas não se virtualizar 100%, a gente vai ter isso, mas de alguma forma a gente perde alguns recursos para materializar essa cultura. Então, acredito que uma grande tendência, agora respondendo mais objetivamente, colocando o disclaimer aqui,
é que vai ter um trabalho intenso, vai ter que ter um trabalho intenso de reforço da cultura organizacional, né? Resgatar a essência da organização, trazer, né, propósito, comportamentos, etc. E a comunicação vai ter um papel fundamental nisso, para manter viva essa chama, né, no coração dos colaboradores ali, dos propósitos da organização e como que elas estão atreladas a isso, né? Então, eu acredito que vai ser uma tendência forte, a comunicação interna estratégica tem um papel fundamental em como conseguir manter isso no radar de todos os colaboradores. Então, acho que o reforço da cultura é uma coisa que vai ser bem intensa. E, com isso, também tem um outro aspecto, obviamente, né, Marcela, que a comunicação, ela sempre é um suporte para toda a organização, né? A comunicação em si, ela não faz nada, mas ela traz a potência de cada uma das áreas para que aquilo realmente funcione. E um dos processos, que está muito vinculado a RH e que acaba permeando todo o processo de comunicação, no formato de contratação híbrido, hoje a gente está contratando pessoas de outros estados, né? Nós somos de São Paulo, vou dar um exemplo aqui, nós somos a sede da P3K fica em São Paulo e a Pâmara é do Rio de Janeiro, de Niterói, né? Estado do Rio. Então, todo o processo de integração, a Pâmara chegou recentemente, uma alegria ter recebido a Pâmara agora na P3K nesse momento, está super contribuindo para a gente continuar vivendo o nosso propósito. Todo o processo de integração foi online, foi virtual, ela não veio aqui ainda para São Paulo conhecer a gente fisicamente, né? E a nossa preocupação com esse processo de onboarding, né, tem tudo, está totalmente conectado com o processo de comunicação. Como que a gente reforça o processo de onboarding nos nossos processos, no nosso formato de trabalho e dos ritos? Vai haver a criação de novos ritos dentro da organização ou a transformação deles, ou em conjunto. Então, eu acredito que uma tendência, junto com esse processo do reforço da comunicação, da cultura da organização, vai ser a comunicação contribuir com esses novos ritos de onboard, de jornada do colaborador dentro das organizações. Porque acho que o que mais foi sensibilizado em todo esse processo, e vai ser sensibilizado nesse futuro do trabalho, aí, nesse novo modelo, são as pessoas, né? Então, quando a gente olha para a cultura, a gente olha para a jornada, para o Employer Experience, enfim, das organizações, eu acredito que é uma grande tendência até de retenção e atração de novos talentos. A gente viu aí no mercado em geral grandes movimentações, porque os limites físicos agora da organização, enfim, não é mais um fator de retenção, né? Então, se a gente não trabalhar isso muito, eu acho que as empresas vão ter grandes perdas de talentos dentro das organizações. Então, eu vejo que esses dois pontos principais são uma grande tendência que as empresas têm que estar conectadas com isso para não deixar passar. É isso. Perfeito. Queria saber se a Pâmela tem algum complemento até. Sim. Não, só em relação a essa questão da experiência, assim, né, do colaborador, complementando um pouco o Eliseu, eu traria aqui uma contribuição em relação à questão da essência, assim, né, por meio da experiência que a gente vivencia a essência da organização na prática. A gente viu aí, né, ao longo desse período, né, que é desafiador aí de pandemia, as organizações que viviam de discurso, né, elas foram ali, de certa forma, esquecidas, enquanto aquelas que vivenciam, né, a experiência, efetivamente, que o colaborador consegue experimentar na prática a essência da organização, né, os aspectos culturais que efetivamente são essência, nesse cenário de isolamento social, né, em que muitas pessoas trabalharam fora daquele ambiente em que a gente respirava a cultura da organização. Quando a essência existe na prática, né, que se traduz aí em formas de experiência e não em informação, né, o colaborador continua vivenciando isso, né, independentemente daquele ambiente físico. Então, acho que nesse caso, mesmo com a retomada, né, dos trabalhos, né, muitas organizações estão aí retomando o trabalho presencial nesse modelo híbrido, a gente vai precisar resgatar, né, esses aspectos aí de experiência que tangibilizam a cultura, né, tangibilizam os aspectos culturais que, como o Eliseu bem falou no início, são etéreos,
né? Não podem ficar só no nível da informação. Perfeito. Desculpa até te cortar, né? Mas quando eles eu estava falando de que você mora no Rio, ele mora em São Paulo, a sede fica em São Paulo. Eu, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo. O meu diretor, na verdade, ele mora no Rio de Janeiro. Eu ainda não conheci minha equipe, eu estou no Dialog há um ano. Então tem isso, realmente a comunicação ela precisa ser muito forte para receber bem o colaborador e também ter esse fit cultural e manter, né, esse fit ao longo do tempo, né? Porque, querendo ou não, estamos vivendo tempos difíceis, tempos desafiadores, e eu colocando até um pouquinho da minha opinião, né? A comunicação interna, isso já é até conhecido, né? Ela assumiu, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas ela assumiu um patamar estratégico ainda mais estratégico dentro das organizações. Sempre foi importante, mas, né? A pandemia só colocou um holofote nisso, e aí realmente a comunicação ela tem um trabalho que vai ultrapassando barreiras e fronteiras diárias, né? Então tem que ajudar o RH a trazer o colaborador para perto, tem que ajudar a outra área a falar, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você precisa estar ligado, enfim, a parte dos valores da empresa, enfim. Então, eu só queria colocar, né, foi tão Perfeito. bacana o papo que também achei bacana contribuir. É isso aí. E aí, já seguindo, né, já vou pegar nesse gancho, então a segunda pergunta. A pandemia mostrou a muitos o quão valiosa é a área de comunicação interna para as organizações. A área ainda será impactada pelos desdobramentos da pandemia em 2022? Se sim, como? Certamente, Marcela. A gente está vendo, né, como a gente respondeu aí na pergunta anterior, nós estamos vendo que as organizações estão se movimentando, né? A grande maioria das grandes organizações estão se movimentando aí para esse retorno, né, aos escritórios, para esse retorno ao trabalho presencial ou à adoção de um modelo híbrido. Então, em relação a isso, né, a comunicação interna, ela, assim como aconteceu ao longo de toda a pandemia, ela vai continuar assumindo, né, aquele papel de orientar o colaborador sobre os protocolos, sobre os cuidados, sobre a forma, né, a revisão dos processos, porque o colaborador que está em casa, né, ele precisa não ser desfavorecido em relação àquele que está presencial, né, e se ele trabalha um dia em casa, por exemplo, e um dia presencial, né, todos os eventos, todas as ações de comunicação interna, todos os veículos, todas as iniciativas, elas precisam ser adaptadas. Então, a comunicação interna ainda vai continuar, né, assumindo esse papel aí de transmissora dessas orientações, né, de canal ali, né, de trazer as orientações da empresa para os colaboradores, de ouvir também, né, os colaboradores, né, porque acaba que os canais e os ritos de comunicação interna, né, de comunicação face a face, contribuem para essa comunicação de mão dupla, e em relação à adaptação também dessas iniciativas ao modelo, né, para não desfavorecer os colaboradores, tanto nesse trabalho híbrido, quanto aquele que está totalmente remoto, quanto aquele que está totalmente presencial. Perfeito. Aí a próxima pergunta, eu queria saber o que podemos levar de 2021 para 2022? O que pegou de verdade em 2021 e continuará no planejamento do ano que vem? Muito bom. Muita coisa, né? Acho que muita coisa a gente carrega, não só acho que para a comunicação, mas acho que a esperança que a gente tem agora nos próximos anos de a gente voltar, né? Não digo um novo normal, acho que o normal não existe, acho que existe um comum, mas o que eu sinto é que a gente chegou num extremo, né? Que acho que a questão da saúde mental, questão do estresse no trabalho, etc., foi uma coisa que foi muito discutida nesses 2 anos, porque o processo da crise que a gente passou, da pandemia,
influenciou diretamente, não só nos nossos processos de trabalho, mas na nossa vida pessoal, e é uma coisa que é indissociável, né? E a gente teve que se adaptar muito rápido a um formato muito novo, nós pessoas, as organizações, enfim, que são pessoas, e isso trouxe uma sobrecarga muito acentuada. Acho que todo mundo sofreu. Acho que eu não conversei com absolutamente ninguém nesse período que fosse assim, eu não sofri o impacto, não me senti pressionado, não passei por pressão, etc. Tem até um livro que foi lançado recentemente por um coreano que chama Bill. Eu até anotei o nome dele porque o nome é difícil, só para eu não falar besteira. Bill Chu Han, né? Ele lançou um livro sobre a sociedade do cansaço. Tem até uma minissérie na Globoplay. Vale muito a pena ver. Que é isso, porque a nossa sociedade ela sempre veio como um processo, né, da performance, né? Precisa performar, a gente precisa sempre aumentar, precisa crescer, precisa ser mais, precisa ser melhor. E essa pressão dessa suposta positividade de a gente sempre ser melhor é uma pressão muito grande. Eu acho que isso foi muito intensificado no processo da pandemia. Então, eu acredito que essa preocupação, apesar de a gente ter sofrido bastante, nós sofremos bastante com esse processo em relação à saúde mental, é uma coisa que se levantou muito, essa preocupação em relação à saúde mental dentro das organizações e que eu acho que tem que ser levada muito a sério, tem que continuar, a gente não pode deixar de lado para ver como que a gente melhora, né? Isso contribui para as relações, obviamente, no fim do dia, contribui para que a organização tenha um ambiente, né? Um ambiente muito mais agradável, e isso repercute lá no resultado das organizações. Então, acho que a saúde mental é uma coisa que foi muito discutida, foi muito trabalhada, mas acho que a gente não chegou num ponto ainda de resolver isso. Então, acho que fica um ponto de reflexão para as organizações trazerem isso e como que a comunicação contribui nesse processo, né? Porque a comunicação, a partir do momento que também faz um over ali de informação, isso também estressa o colaborador. Como dosar isso para que, de fato, o que o colaborador receba não o pressione, mas sim o ajude, né? Então, acho que fica uma reflexão para a área de comunicação, porque às vezes a empresa quer criar tanta coisa ali para dar suporte que acaba criando um over também. Então, como que a gente dosa isso para não criar mais pressão ainda para os colaboradores? Uma outra coisa que foi muito discutida também, que acho que vai ainda se alongar, que não é um tema de curto prazo, é a questão de ESG, né? A maioria das organizações falaram muito sobre isso, que tem a ver um pouquinho com essa questão da responsabilidade social também, que acho que acaba englobando também a questão do colaborador, mas tem as outras questões de governança e de meio ambiente. Então, acho que é um tema muito novo, foi muito debatido nesses 2 últimos anos, e eu acho que ainda a gente não tem a maturidade, as empresas ainda estão se preparando para tratar desse tema de uma forma recorrente, de uma forma que, de fato, seja efetiva, né? Então, eu acho que ESG ainda para as grandes organizações é um tema que vai ser muito ainda tratado e com o aprendizado que a gente teve nesses 2 últimos anos, mas tirar da teoria agora e botar para rodar de fato, né? E a comunicação está tendo um papel fundamental em conscientizar, né, não só os colaboradores, mas a sociedade como um todo, de como que a empresa tem que ser responsável nesses quesitos, né? Então, acho que isso vai ser levado ainda para os próximos anos, né? Acho que não vai ser esse 2022 que vai findar esse tema, acho que é só um começo, né? A gente só puxou um fiozinho ali do novelo. Tem muita coisa para se desenrolar em relação a esse tema ainda. Eu acho que é isso, e os modelos de gestão, né, essa flexibilização, porque quando a gente fala de processo de cultura, de comunicação, a gente está falando de como que a liderança lidar com tudo isso, né? Uma liderança, os modelos de gestão também vão ser pautados aí pela mudança de modelos de trabalho, também vai ser uma coisa. Então, estamos saindo aí cada vez mais do controle para a confiança, né, da descentralização da informação. Então, acho que os modelos de gestão que a gente aprendeu muito nesses 2 anos, acho que vão continuar tendo desdobramentos e como que a gente tem que atuar como líderes dentro das organizações para que isso funcione de uma forma efetiva, né? Porque a gente saiu dos extremos, a gente saiu lá do modelo 100% dentro da empresa,
para um modelo 100% agora home office, e vai ter muitos desafios para a gente mudar esse modelo de gestão no híbrido, né? Porque vão surgir questões, vai ter gente que quer voltar, tem gente que não quer voltar, e como que a organização vai se posicionar em relação a isso, para criar os critérios, e a comunicação tem um papel fundamental para que passe a informação de uma forma com que a injustiça, não pareça que exista injustiça na escolha do modelo de trabalho. Então, vai ser um momento de muita transparência, as empresas vão ter que ter coragem de ser muito transparentes ali, para evitar o medo, evitar o receio e dúvidas. Acho que basicamente, citaria esses 3 pontos aí, mas que são mais impactantes aí, que a gente vê que vai ter desdobramento, sim. Perfeito. Inclusive, você falando de 2 desses temas, a gente já tem Dialog Talks, viu, gente? Como eu falei no começo do programa. Temos o link da playlist, né, dos episódios dessa primeira temporada. Já falamos sobre saúde mental e ESG. Então, convido todo mundo a assistir. E a quarta pergunta, eu quero saber qual que é a participação ou influência do RH nessas tendências. Legal, Marcela, ótima pergunta. Acho que tudo que a gente falou até agora, né, não tem nenhum aspecto aqui que a gente não consiga perceber essa influência, né, e essa participação. Na verdade, como Eliseu falou, né, a comunicação interna, estratégias de endomarketing, né, comunicação interna estratégica, ela contribui para dar visibilidade, né, e para engajar os colaboradores nas práticas que refletem a essência da organização, né, os resultados do negócio, etc. Então, não tem como, né, a comunicação interna, existe até uma tendência, né, a comunicação interna se tornar uma consultora, uma business partner aí, né, uma parceira de negócio de todas as áreas, não só do RH, né? Então, não é só em relação ao RH, né? Em relação a todas as áreas, essa parceria e esse andar de mãos dadas é fundamental para que a gente consiga entregar aquilo que a gente precisa na organização, né? Sejam os resultados ou sejam os reflexos mesmo na experiência do colaborador. Um outro aspecto também que eu traria aqui, que é essa questão que está cada vez mais forte em relação à marca empregadora, a employer branding, né? O RH tem, obviamente, né, uma participação fundamental nesse sentido, em todos os aspectos culturais, em tudo que reflete na experiência, e o colaborador cada vez mais como porta-voz nesse processo, né, porque na marca empregadora nada mais é do que o colaborador se tornando um porta-voz da organização, né, para fora, porque não existe marca empregadora sem esse parceiro fundamental, né, que é o colaborador, para fazer com que a reputação da empresa se torne cada vez mais positiva. O contrário também é verdadeiro, né? Então, é nesse sentido que a participação, né, e a influência do RH é praticamente unânime nesse processo, e a comunicação interna e endomarketing entra como parceira mesmo nesse negócio, né? Como uma business partner, uma consultora, para tornar tudo factível, né? E que o colaborador consiga experimentar isso e refletir a essência da organização. E só complementando, né, eu acho que o RH, dentro das organizações, o RH é a porta de entrada. A gente vê, dentro disso que a Pamela colocou, né, do Employer Experience, a contratação do colaborador hoje começa antes de ele efetivamente ter sido contratado, né? Eu acho que o RH tem um papel fundamental disso, de representatividade da alma da organização perante a esse processo, que é fundamental. Então, quando o RH vai lá e faz a sua primeira entrevista, ele já está experienciando o que é a organização, né? Então, se o RH não estiver muito bem alinhado com todos os processos, com tudo que precisa, e é o principal parceiro, acho que, da comunicação hoje dentro das organizações, que é o que pauta essas relações, fica muito difícil, né? Porque talvez ele entre e se tiver uma comunicação distorcida,
seja no antes, seja logo na entrada, as relações talvez não deem certo, né? Porque cultura não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem a cultura que é instituída, né? E é muito importante que a comunicação consiga não só praticar ela durante o dia, mas também consiga transmitir o que é essa cultura para atrair as pessoas que têm esse fit. Eu falo, poxa, essa empresa hoje tem a minha cara, né? Tem os meus valores, tem um comportamento que eu espero, eu gostaria de trabalhar lá. Então, acho que o papel do RH nesse ponto é fundamental, porque é um trabalho que começa antes do empregado estar dentro da organização, né? Ele começa ali já num processo de o empregado enxergar aquela organização antes mesmo de estar lá. Então, o RH é um grande parceiro da comunicação e tem que estar muito alinhado estrategicamente com tudo que acontece em relação à cultura da empresa. Perfeito. Falando de RH e comunicação interna, o Dialog é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora voltando. As redes sociais corporativas ganharam força nos últimos anos. Vocês acreditam que ferramentas como ela e uma mentalidade de estratégia mais digitais, né, por parte dos profissionais de comunicação interna, seguem fortes em 2022? Essa pergunta é bem instigante. Acho que essa vai dar pano para manga aqui para a gente debater, até porque acho que a Marcela tem muito a contribuir com essa pergunta por estar no negócio, né, Marcela? Mas qual que é a minha visão sobre isso, né? Acho que, sei lá, já faz 3, 4 anos que se fala muito sobre transformação digital, né? As organizações passando por um processo de transformação digital, né? E quando a gente coloca ali uma lupa em relação a esse processo, obviamente que tudo que a tecnologia vem proporcionando para as organizações agilizarem seus processos, melhorar os processos de comunicação em todos os aspectos, né, do negócio, a tecnologia consegue, a gente tem uma pecinha dentro desse processo de transformação digital que são as pessoas, né? Então, assim, o processo de transformação digital só acontece se existe processo de transformação cultural, né? A gente, como agência de comunicação interna, a gente ajudou muitas organizações nos processos de implementação de redes corporativas, como a Dialog e outras que tem aí no mercado. E a nossa primeira pergunta, sempre quando a gente vai contribuir nesses processos, é perguntar para os sponsors ali, né, o que você espera com uma rede social corporativa? Qual que é o objetivo, de fato, né? E a gente ouve N respostas, né? Desde falar assim, eu quero ter mais controle, eu quero controlar, o que não é o caso, né? Porque acho que você pode ter mais gestão, mas não mais controle, porque você está democratizando cada vez mais a informação que tem ali dentro. Ah, não, é porque está todo mundo fazendo, eu preciso ter aqui dentro. Então, Marcela, o que eu posso dizer em relação a isso é que as ferramentas de rede social corporativa vêm dar suporte para uma tendência de transformação no processo de comunicação em rede, né? Quer dizer, eu acho que as organizações cada vez mais estão buscando descentralizar e democratizar o seu processo de comunicação, para que a comunicação fique muito mais transparente, que a governança até seja muito mais eficaz dentro desse contexto da comunicação. Então, eu acredito, e tem empresa que nunca vai se adaptar a uma rede social corporativa, e se instalar vai ser um fracasso, porque os objetivos que a rede social corporativa proporciona, às vezes não está alinhado com a estratégia da organização. E tudo bem, cada um vai fazer a gestão da forma com que acredita que é mais eficiente. Mas acho que é importante a reflexão de quem está nos ouvindo aqui, pensa em ter uma rede social corporativa. O que se espera, né? É dar voz para o colaborador, é dar autonomia para ele falar, é dar visibilidade para o que ele faz no seu dia a dia, é co-criar. Eu quero uma plataforma que me propicie os meus colaboradores co-criarem em conjunto, sem a gente tem que estar definindo ali a diretriz, a estratégia.
é democratizar a informação, fazer com que ela seja disseminada de uma forma muito mais espontânea, muito mais rica. Então, eu vejo que existe essa tendência, acho que o processo da pandemia, mais uma vez, contribuiu com isso, porque quem tinha ali o processo de comunicação muito centralizado teve em algum momento algum colapso, a coisa não se desconectou naturalmente. Então, acho que é uma tendência, sim, e cabe uma reflexão profunda das organizações, né? Acho que porque é algo que mexe com a estrutura da organização, quando a gente muda o processo de comunicação. E cabe aos líderes também desapegar um pouco da informação, né? Porque a gente vê áreas que não, eu que comunico, eu que falo, porque comunicação é poder, né? A história do mundo, quem tinha mais informação sempre teve mais poder. Então, dentro das organizações, a gente não pode deixar isso de lado. Então, existe também um processo da liderança do desapego dessa informação e deixar com que a coisa flua, que a coisa aconteça de uma forma natural e espontânea, que cada vez mais a gente vê que é uma tendência. Então, e o que dá suporte para tudo isso, aí sim são as ferramentas que propiciam isso, né? A gente não vai ter um formato desse colaborativo, democrático e co-criativo dentro de um e-mail, não é possível, né? Ou dentro de um jornal mural, ou dentro de, enfim, quer que seja. A gente vai conseguir ver isso dentro de uma plataforma de rede social corporativa que propicia você criar os grupos de interesse, grupos de discussão, que muitas vezes não estão associados ao dia a dia da pessoa, mas associados aos interesses da organização como um todo. Então, acho que as ferramentas de redes sociais internas, corporativas, é uma tendência, assim, a cada vez mais a serem consumidas pelas organizações, a partir do momento que elas entenderem, de fato, para que elas querem, o que elas desejam em relação a esse processo. Só reforçando aqui, né, como Eliseu falou no início, né, Marcela, é uma ferramenta, né, assim como todos os outros canais de comunicação interna, a rede social corporativa é uma ferramenta, né, se ela não houver também o estímulo, a orientação, né, a capacitação, uma campanha também, né, de comunicação que envolva e que engaje os colaboradores, esse processo de mudança cultural mesmo, como ele falou, né, em que você realmente estimule que o colaborador fale, que tenha essa abertura para escuta, né, se isso não acontecer na prática, né, voltando àquela questão lá da essência, né, se isso não refletir os aspectos culturais, às vezes você implantar isso realmente vai ser um fracasso, assim, né? Então, é importante uma série de fatores, sobretudo essa reflexão dos objetivos mesmo. É importante a gente saber se a organização está preparada e se aqueles objetivos pré-estabelecidos vão ser cumpridos, né, com essa ferramenta, né, que é a rede social corporativa. Perfeito. E até acrescentando, né, visto que trabalha no Dialog, é uma rede social corporativa, né, ou um aplicativo de comunicação interna, acho que também tem 2 pontos muito importantes, que essa ferramenta, porque de fato é uma ferramenta, e é uma ferramenta administrada e usada por pessoas, né? São 2 pontos que eu acho bem bacana ressaltar. Primeiro, a coisa do alcance, né? O celular, boa parte da população, uma parte considerável, a maioria, tem um celular. Então, ter um canal de comunicação da empresa perto de você, isso que acaba mexendo com... Não é um e-mail, não é um mural, pensando que times administrativos e times operacionais. Muitos dos times operacionais não pararam ou foram os primeiros a voltar, né, da pandemia, e aí eles não têm um híbrido, né? É realmente presencial 100%. O administrativo voltou depois, se voltou, né? E se voltou também, voltou todos os dias, não voltou todos os dias. Então, como comunicar, entregar a mesma comunicação no mesmo tempo para essas pessoas, né? Para a pessoa que está na casa dela e a pessoa que está
na linha de produção de uma empresa, enfim. Então, querendo ou não, a rede social corporativa tem esse apelo. E um outro apelo também muito importante é a parte do engajamento, né? É uma ferramenta que pode incentivar bastante o engajamento do colaborador com a empresa, dando a voz, né, para o colaborador, e também pela transformação digital, pela gamificação que essa ferramenta pode proporcionar. Então, acho que são pontos bem, bem relevantes e é realmente seguindo, né, essa tendência da comunicação, da transformação digital na empresa, transformação digital na própria área de comunicação interna, e também já seguindo um movimento que acredito que a gente já consegue ver de mobile first, né? Então, a comunicação chegando primeiro no mobile, né? Não mais no e-mail, não mais numa newsletter, não mais num jornal mural, não mais numa revista, né? Então, né, uma revista interna, né? Então, enfim, acho que aproveitando também contribuir nessa. Né? Com certeza. E você trouxe um ponto bem importante, Marcela, que é isso, né? Além de, eu vou usar a ferramenta, ela tem vários níveis que você pode aprofundar o uso dela. Igual você, tem uma área operacional, que eu só quero disparar a minha informação e eu não quero interação, tudo bem, mas tem que estar claro, né? Acho que é importante saber, porque é muito frustrante, a gente já pegou empresas assim, que implantam por outras questões e não está aprofundado e não funciona. E é muito frustrante para todos, para a área de comunicação, porque implantar uma rede social corporativa não é simples, tem todo um processo de infraestrutura, de TI, de comunicação, etc. E se não funciona, dá um passo atrás, são vários passos atrás, e você ter que assumir que não funcionou. Então, acho que a clareza, né, de quão profundo você quer que aquela rede social corporativa seja. Não, eu quero um canal que seja unilateral, só para eu poder disparar a minha informação e pronto, ok. Não, eu quero que seja bilateral. Eu quero publicar, eu quero que o meu colaborador também publique e também gere informação. Beleza? Tem alguns passos. A liderança está preparada para isso? Tem um outro passo, que é você começar a desinstitucionalizar a comunicação e que a comunicação seja cada vez mais pessoal e que os grupos ali comecem a gerar conteúdo. Então, porque se não tiver preparado, não vai ter engajamento. Né? Eu vou lançar minha rede social corporativa, aí o board não publica, não faz nada, não dá exemplo. Ou é muito controle. Se alguém vê você publicando, você está trabalhando, por que você está publicando aí na nossa rede social? Você tinha que estar performando. Né? Então, é muito importante que as empresas antes tenham clareza dos seus objetivos para adotar uma ferramenta, né? Porque senão a frustração pode ser muito grande. E isso é muito ruim, ter que voltar atrás nesse processo. Acho que é frustrante para todos. Então, muito legal você trazer isso, né? Qual é o objetivo que eu quero para a ferramenta? Ela pode ter vários, né? E não necessariamente abordar 100% numa maturidade de comunicação, lá onde o engajamento seja de fato espontâneo, e não digo espontâneo, mas 100% de troca, né? Mas pode ser só um canal de uma via, mas que atinja ao mesmo tempo, né? Que no time correto, da forma correta. Então, cabe a reflexão. Perfeito. Como qualquer projeto precisa de planejamento e estratégia, né, gente? Assim, resumindo bastante. E como última pergunta, eu quero saber quais são os conselhos e dicas práticas que vocês podem dar para os profissionais de comunicação interna ao se planejar para o trabalho em 2022. Legal, Marcela. Primeiro, importante, né? Se planejem. A gente estava conversando, né, nos bastidores aqui, a importância mesmo desse planejamento, né? E é a hora, né? No final do ano é aquele momento que a gente consegue fazer aquele balanço, né? É claro que o final do ano é super corrido, geralmente para a área de comunicação interna, é um momento assim que
surge um boom de demandas, né? Agora muitas organizações estão aí, fazemos celebrações, não fazemos, fazemos no formato híbrido, fazemos presencial. Tem muita coisa para fazer no final do ano, mas assim, no finalzinho, no início do outro, é importante a gente realmente olhar para o que funcionou, o que não funcionou, olhar um pouco para o seu histórico, né? Agora com a digitalização de alguns processos, né? Muitos dos nossos processos, mesmo em organizações em que a gente tem um nível operacional bem grande, a gente consegue muito dado, né? Agora a gente tem mais facilidades realmente para analisar dado, e isso é importantíssimo. E se a gente não mensura a comunicação interna, está na hora de colocar isso lá no planejamento de 2022 para a gente começar a mensurar, né? Para a gente começar realmente a avaliar aquilo que a gente tem feito, as nossas práticas, e avaliar o que tem funcionado, o que não tem. E com essa percepção dos dados, a gente tem cada vez mais agilidade para poder rever as rotas no meio do caminho, né? Não esperar lá no final para poder avaliar, fazer uma pesquisa, etc. Não que a pesquisa não seja importante, né? Que é mais um ponto também que a gente queria trazer, que é sobre essa questão, eu vou ouvir o colaborador, né? A gente escutar quais são as expectativas do colaborador, o que tem funcionado, o que não tem, o que chega até ele, o que não chega, como tem sido o engajamento dele em relação às iniciativas, às ações, os processos, aos canais, né? Então, isso é importantíssimo, seja por meio de pesquisa quantitativa, seja por meio de pontos focais, seja por meio de rondas, né? Que às vezes a comunicação interna assume aí como uma estratégia mais prática para fazer isso de forma mais periódica. Mas é realmente muito importante escutar os colaboradores, e nesse processo de escutar os colaboradores, principalmente de um ano para o outro, é importante fazer avaliar junto às áreas, né, o que vai ter de pauta estratégica para o ano seguinte, o que vai pegar mais, quais são as iniciativas e os projetos, né, que entregarão aí o planejamento estratégico da organização num curto, num médio, num longo prazo, porque a comunicação interna, para ela ser estratégica, né, para as ações de endomarketing serem estratégicos, a gente precisa garantir o engajamento dos colaboradores nos objetivos estratégicos da organização, né? De nada serve canais, de nada serve eventos, ações, iniciativas, se a gente, no final do dia, não entregar os resultados do negócio, né? E estamos todos na organização para fazer isso acontecer, né? A gente tem que incitar no colaborador esse sentimento de protagonismo, né? Então, é importantíssimo a gente assumir esse papel, né, na comunicação interna de consultores, né, de parceiros do negócio, para que a gente consiga dar visibilidade e engajar os colaboradores nesses objetivos estratégicos. Muito bom. E só ratificando o que a Pâmela está colocando, né? Eu acho que o papel da comunicação acho que é muito mais de ouvir do que de falar, deveria ser, sabe? Então, isso é uma coisa que a rede social corporativa também propicia muito, né? Acho que é um canal muito, muito simples e muito aberto ali para as pessoas poderem se expressar. E não é só ouvir o resultado, né? Acho que é ouvir a expectativa, como a Pamela falou, né? Eu acho que as pessoas estão muito mais propensas a gostar de participar da construção da festa do que ter festa surpresa, né? Então, a partir do momento que você envolve as pessoas na construção, o processo de engajamento sempre acaba sendo muito mais positivo, porque elas se sentem parte daquilo. Eu acho que o processo de ouvir, ter essa escuta ativa das expectativas e de como que elas podem contribuir com isso, sempre é muito gratificante, é onde as pessoas de fato se envolvem. Se ela recebe o negócio pronto, ela não teve participação na construção, ela não teve, né, o orgulho de estar recebendo aquilo. Então, quando a gente convida as pessoas né, a gente convida a gente poder ouvi-las e também a construir, é sempre importante. Então, acho que a mensuração é a mensuração do resultado, é a mensuração da expectativa. Acho que a gente tem muitos níveis também de mensuração e a escuta está sempre ainda nesse processo. É isso, seja num team building, seja numa pesquisa, seja num fórum, não importa. A gente tem N formas de a gente poder escutar, mas acho que a área de comunicação tem a obrigação de, antes de sair fazendo, escutar e entender as expectativas. Perfeito. Eliseu,
e Pâmera. Muito obrigada pela participação, queria muito agradecer. Foi uma aula, eu adorei. Então, eu queria saber se vocês gostariam de deixar alguma consideração final, contato. Eu quero agradecer de novo a Dialog, somos grandes parceiros, acho que a gente tem muita coisa para construir em conjunto. Agradeço, a gente ficou super honrado com o convite, obrigado mais uma vez. O pessoal que está aí do outro lado, visitem lá o site da P3K, p3k.com.br, somos especialistas, né, no processo de comunicação interna e do marketing, né, com um propósito, né, eu sempre falo, a gente não sabe fazer peça, a gente sabe desenvolver estratégia. E vai nascer a peça, vai sair a campanha, vai sair tudo. Mas o nosso foco é muito na estratégia da organização, ajudar para que, né, a comunicação, de fato, no fim do dia, traga o resultado para as organizações, para as pessoas, do jeito que elas esperam. Então, visita lá a gente e desejo aí aproveitar, já estamos em dezembro, que 2022 seja o ano da saúde, né, que todos com muita saúde, que seja da esperança e da aglomeração novamente. A gente possa ter a liberdade, né, e a segurança de se aglomerar, por favor. Que os abraços retomem, né, Eliseu? Sim, com Nós certeza. estamos precisando desse olho no olho, né? Dessa possibilidade de nos encontrar novamente, né? De estreitar os laços, que é tão importante, né? Tanto para nossa vida pessoal quanto profissional, assim, acho que é importante, importantíssimo, e a gente está sentindo falta disso, né? Também queria agradecer, foi ótimo o papo aqui, a interação, a conversa, né? A gente teve aqui um papo super construtivo. Quero agradecer aí, né, pela oportunidade, a gente realmente ficou muito honrado. Então, reforçar aí o convite também, né, que o Eliseu fez, né, para nos visitar lá no site, nos visitar também nas redes, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, para, né, nos seguirem aí, para que a gente continue esse papo numa sequência. Agradecer e desejar um feliz 2022 para todos, né? Um ótimo fim de ano e um excelente ano novo. Isso aí. Bem, eu fico por aqui. Converse com o Dialog nas redes sociais. Você nos encontra no LinkedIn, Facebook e Instagram como dialog.ci. Deixamos os links na descrição desse vídeo, caso prefira. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau!